Nós vamos estar recebendo aqui Pastor Paulo. Pastor Paulo, ele esse ano está conosco aqui na IPI do Vale do Sol como um pastor colaborador. Para mim é uma grande alegria, né? Aquele que me iniciou na fé, hoje está aqui conosco, nos ensinando, nos ajudando, dando para nós um pouco mais de arroz e feijão para crescermos. Então, para mim é uma alegria. Em nome de Jesus, vamos estender nossas mãos, vamos orar pela vida do pastor Paulo. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós colocamos a vida do teu servo aos pés da tua cruz. Te pedimos, ó Deus, fala, Senhor, conosco através da vida do pastor Paulo. Ilumina a sua mente, o seu coração, para que ele traga a palavra, Pai, de ensino, de exortação, que seja, Pai, para o crescimento das nossas vidas. Abençoa ele agora em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Alegrei-me quando me disseram: vamos nos reunir com os irmãos da Igreja Presbiteriana Independente do Vale do Sol, aqueles que aqui podem estar, aqueles que estão online, amigos queridos. Privilégio retornar aqui. Eu que tive o privilégio de ver essa igreja nascer há muitos anos atrás, acompanhar o seu desenvolvimento. Louvo a Deus pela vida do pastor Jackson. E eu sou um pastor jubilado. O que é um pastor jubilado? Eu estou com 42 anos de ministério, já não tenho mais uma igreja local sobre a qual eu sou responsável. Eu fui pastor da IPI Central por 34 anos, eu me jubilei, e até o ano passado eu era o pastor colaborador na nossa igreja em Pirapozinho. Mas, vendo a luta que o pastor Jackson tem enfrentado, cuidando aqui do Vale do Sol, de Bernardes e de Dracena, eu senti no coração que era o momento de eu poder ajudá-lo de alguma maneira. Então, neste ano, nós vamos estar aqui pelo menos uma vez por mês para contribuir na área do ensino. O pastor colaborador é aquele que não tem nenhum vínculo efetivo com a igreja local, não participa de reuniões, essa coisa toda, mas procuro continuar servindo a Deus no ministério que Ele tem me dado. Além das atividades da igreja, eu tenho sido professor na Unicesumar, uma universidade que tem sede em Maringá, e tenho o curso de teologia. Eu ajudo neste curso, mas eu trabalho sempre online, porque o nosso curso é através da educação à distância. Então essa é a maneira que Deus tem me usado ao longo desse período que eu já vivo de júbilo. Pastor jubilado é aquele que vive de júbilo, né? Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes, né? Louvo a Deus por essa tecnologia toda que está aqui estabelecida. Pois bem, alguns anos atrás, eu decidi estudar com mais profundidade a última viagem missionária do apóstolo Paulo. De fato, foi uma viagem meio forçada. Foi a viagem que ele foi para Roma já como preso. E ao longo dos estudos que eu fui fazendo, eu encontrei 40 lições que a gente pode aplicar na vida da gente. Fique tranquilo, não vou falar das 40 hoje. A cada mês que eu vier, nós estudaremos um pouco dessas lições. O tema que eu estarei trabalhando com os irmãos ao longo deste ano será esse: na viagem da vida. Na viagem da vida. A vida ou a existência humana na Bíblia, ela é simbolizada de várias maneiras. Em Jó, capítulo 7, verso 7, está escrito: a vida é um sopro. Sopro. Você pensa que está vivendo muito, de repente a vida é um sopro. Em Tiago, capítulo 4, verso 14, ele diz que a vida é uma neblina. Quem aqui se lembra quando tem neblina? A nossa região nem sempre tem, não é? Mas a neblina aparece, de repente ela desaparece. E Davi,
que era um grande poeta, no Salmo 90, verso 9, diz que a vida é um poema curto, é um conto ligeiro, não é uma poesia longa, é um conto ligeiro. Olha para a sua vida, quanto você já viveu, você olha, nossa, já tem tudo isso, não é? Eu sei, você olha para mim e fala, pastor, o senhor não parece que tem 65, eu tenho, eu sei que tem, não parece, eu estou conservado, os cabelos caíram, não é? O peso aumentou, mas tudo bem, estou vivendo, não é? E a vida humana, ela é comparada, trabalhada em músicas, em poesias, as coisas mais lindas que nós temos por aí. E existe um texto que foi colocado no YouTube, a vida comparada com essa viagem de trem. Muitos de vocês aqui nunca andaram de trem, não é? Infelizmente, o sistema ferroviário brasileiro foi sucateado, e nós que tínhamos aqui a estrada de ferro Sorocabana, não a temos mais. Mas a vida, ela é interessantemente comparada com essa viagem de trem. Quero convidar vocês para assistirem esse vídeo, preste atenção. Direitinho. E de repente, quando você vai usar, dá chabu. Mas não há problema, vamos deixar para o outro mês, porque uma coisa que não está bem, que não está passando legal, não vai dar certo, né? Pois bem, então eu quero convidar você para abrir sua Bíblia hoje para Atos capítulo 25, do verso 1 ao verso 12, nesse primeiro momento. Vamos ler. É o livro de Atos, no capítulo 25, do verso 1 ao verso 12. Quem escreve o livro de Atos é Lucas, médico que viajava com Paulo. Lucas era muito detalhista, por isso então ele vai dar algumas informações que parece que não tem nenhuma lição para a gente, mas com certeza, se o Espírito Santo permitiu que essas coisas estivessem na palavra, é porque elas nos são úteis. Então vamos lá. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, com esses do próprio, de que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E as leis do reino acabam sendo superiores às leis do país. Lógico que eu tenho que entender o preço que eu vou pagar. Rosa Parker, uma senhora que ouviu a mensagem, saiu do seu trabalho, pegou o ônibus para ir para casa. Só para você ter uma ideia, naquela época, se uma pessoa de cor negra estivesse assentada, estivesse uma pessoa de cor branca em pé, a pessoa de cor negra tinha que se levantar e dar o lugar para a pessoa de cor branca. Rosa Parker olhou e disse, isso está errado, isso não é lei do reino de Deus. E ela se negou a se levantar. Houve uma gravidade, ela foi levada para a delegacia. Martin Luther King, que era o seu pastor, foi lá, quis ficar no lugar dela, o delegado não concordou, e a partir desse momento, começou uma revolução pacífica, as marchas, para mostrar que isso era indigno, que havia direitos das pessoas de cor negra que não estavam sendo respeitados. E aí vem a última grande marcha, lá em Washington. Milhões e milhões de pessoas. Martin Luther King faz um dos seus mais lindos discursos. Eu tenho um sonho. E é interessante que ele diz, eu tenho um sonho agora. Ele usa argumentos fortíssimos. Naquela época estava tendo a guerra do Vietnã. E ele diz assim, eu tenho um sonho de ver os meus filhos assentados nas mesmas carteiras que os alunos de cor branca, assim como jovens negros e brancos estão lutando no Vietnã. Quer dizer, para ir para a guerra, podia estar junto, mas para sentar no banco da escola, não podia. Então ele usa argumentos, e isso fez com que houvesse uma mudança. Está perfeito lá? Não. Ainda há problemas de racismo, e não só lá, em qualquer outro lugar, infelizmente. Mas então o que a gente faz? Quando a gente não consegue mudar a situação, que outras pessoas tomaram as decisões,
eu vou agir da melhor maneira. O apóstolo Paulo tem um texto em Romanos 8, 28, que eu tinha muita dificuldade com a tradução. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu olhava para esse texto e falava, tem alguma coisa errada. A coisa sozinha não coopera, não. Tive o privilégio de hospedar na minha casa um pastor já falecido, Dr. Russell Shedd, um homem era doutor em Novo Testamento. E um dia perguntei para ele, Dr. Shedd, como é que é esse negócio? Ele falou, não, Paulo, a tradução está mal feita. A melhor tradução é, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E Ele faz. Ele é poderoso para pegar uma tragédia, como essa pandemia, e transformar para o nosso bem. Como Ele vai fazer, eu não sei. Mas algumas coisas boas já aconteceram. Na faculdade que eu trabalho, nós tivemos uma aula, e as pessoas que nos deram aula disseram, o que houve de crescimento em tecnologia, das aulas em educação à distância, tudo que a universidade teve que investir, como também a igreja, acelerou 10 anos aquilo que nós tivemos que fazer em 1. Os irmãos aqui se lembram ano passado, quando começaram a transmitir culto online? Com certeza começaram no celularzinho. Aí foi precisando melhorar, porque não tem como você participar de um culto com uma imagem ruim e um som ruim. Então teve que comprar equipamento. Então já houve uma melhora em algumas coisas. Acelerou. Dificilmente, por mais que quando a pandemia terminar, as igrejas vão deixar de continuar colocando os seus cultos online. Então a segunda lição é essa, meu irmão. Outras pessoas vão tomar decisões sobre nós. Paciência. Nós tomamos decisões sobre a vida de outras pessoas também. A terceira lição que eu quero trazer para os irmãos é o Atos 27, o versículo 3. Terceiro, no dia seguinte ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Terceira lição que nós encontramos é, nós vamos na viagem da vida contar com a boa vontade das pessoas. De repente o navio parou no porto de Sidom, e Júlio, que era o comandante do navio, ficou amigo do Paulo, o Paulo ficou amigo dele, e o Paulo falou, olha, eu tenho amigos aqui, e aquela parada, não era uma parada rápida, parava-se alguns dias. Então Paulo pôde descer, foi lá, conviveu com seus amigos, comeu uma boia diferente, supriram as suas necessidades. Ao longo da viagem da vida, pessoas de boa vontade vão nos ajudar. Eu cheguei onde cheguei porque muitas pessoas tiveram boa vontade comigo. E você também. Você pode lembrar de quantas pessoas tiveram boa vontade com você, te acudiram em alguns momentos difíceis, te estenderam a mão, te ampararam. Ninguém vive sozinho, nós não somos uma ilha. Então essa é uma lição que a gente tem que aprender na vida. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Queridos, nesse tempo de pandemia, ninguém da nossa igreja tem que passar necessidade ou deve passar necessidade. Se isso acontecer, será uma vergonha para nós. Se alguém perdeu o emprego, se alguém está com dificuldade e ela não compartilha, ela precisa abrir o coração, porque ninguém tem como adivinhar. Mas a partir do momento que a gente tem ciência, vamos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé, mas a todos. De repente você tem uma pessoa vizinha de você que não é convertida ao Senhor Jesus, está passando um perrengue. Você vai fazer o quê? Bem feito. Quem mandou você não crer em Jesus? Não, é a hora da gente mostrar a nossa visão diaconal, nosso apoio em todas essas necessidades. Sabe, irmãos, Jesus não fez o seu ministério sozinho. Ele tinha um grupo de pessoas que caminhava com ele. Mas além dos 12 apóstolos, ele tinha outros tantos que supriam suas necessidades. E Betânia, uma aldeia perto de Jerusalém, havia ali uma casa, já havia 3 irmãos, possivelmente órfãos, Marta, Maria e Lázaro. Ali era um quartel-general de Jesus. Quando ele se cansava em Jerusalém, ele corria para Betânia. E aí você tem os 3 irmãos.
A Marta gostava de fazer as coisas para Jesus comer. Aleluia! Como é bom ter na igreja gente que sabe cozinhar bem. Eu não sei cozinhar bem, mas Deus me deu o dom de experimentar. Então, quando você fizer alguma coisa, pode chamar que eu vou, assim que a pandemia acabar. A Maria gostava de sentar e ouvir Jesus. Tem gente que tem mais facilidade para aprender. É assim, cada um é de um jeito. E o Lázaro? A Bíblia não diz o que Lázaro fazia, mas a gente sabe o que ele fazia. Foi a única pessoa por quem Jesus chorou quando morreu. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Possivelmente Jesus dormia no mesmo quarto com Lázaro, repartia o coração. Quando Lázaro morreu, diz que Jesus teve uma convulsão, tamanha emoção que ele passou. Então é importante que a gente faça o bem, cada um do seu jeito, cada um socorrendo da melhor maneira, cada um ajudando da melhor maneira, porque se não fizermos isso, nós vamos deixar muita gente passando necessidade. Isso não é bom. Então, nessa época de pandemia, meus irmãos, vamos estar mais atentos. Se está difícil para você, pode estar um pouco mais difícil para outra pessoa. Então abra o seu coração, reparta, ainda que seja um pouco, porque Deus pode multiplicar o azeite. Lembra que Ele multiplicou o azeite da viúva, porque ela atendeu uma necessidade do profeta. Mas a quarta lição que nós queremos ver está no capítulo 27, versículos 4 e 5, também 7º e 8º. Vamos lá. Lucas registra: quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar Alberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Agora vamos versículo 7º e 8º. Navegamos vagarosamente por muitos dias. Tivemos dificuldade para chegar em Quinido, não sendo possível prosseguir em nossa rota devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lacéia. A quarta lição na viagem da vida é que nós vamos enfrentar ventos contrários. Lucas registra que por vários momentos nessa viagem os ventos estavam contrários. Eu disse a você, eram embarcações simples, a vela, não tinha motor. E se você não tem vento a favor, o vento contrário tira tudo do lugar. Então a situação ficou difícil porque era para ir num rumo, mas o vento levava para outro. É como que nadar contra a correnteza, a coisa não rende. Os ventos contrários podem durar mais tempo do que a gente espera. Quantos de nós esperavam que essa pandemia terminasse em alguns meses no ano passado? Quantos pensaram que era uma gripezinha? E não era uma gripezinha. É mais grave. Os ventos contrários estão nos atingindo. Os ventos contrários atingiram a economia do mundo. Os ventos contrários atingiram tanta coisa. Tiraram tanta coisa do lugar e ainda continuam. Irmãos, quando vai acabar? Não sei, eu não me preocupo com isso. Vai fazer o quê? Não sei. Eu aprendi com meu pai que a gente tem que fazer a limonada com o limão que a gente tem. Essa é a situação, vamos vivê-la. A hora que acabar, a gente pula de alegria, faz um cultão aqui, lota todo mundo, faz aquela festa. Mas enquanto isso, temos que fazer assim. E louvado seja Deus pela tecnologia, através da qual a gente pode chegar, não só aqui, mas no mundo inteiro, né? Pode ser que tenha gente do mundo inteiro participando desse culto, ou vão participar, ou vão escutar em outro momento. Quando a gente enfrenta esses ventos contrários, e eles se tornam mais longos, até que a gente chega nos bons portos. Gostei do nome desse porto aqui, Bons Portos. É bom quando a gente chega num lugar que tem esse nome, Bons Portos. Mas demorou para chegar. Enquanto isso não acontece, você não vai perder a fé. Enquanto isso não acontece, você vai manter a sua fé, a sua esperança, sua convicção. O apóstolo Paulo, que estava nessa viagem, no capítulo 8 de Romanos,
a partir do verso 28 ele diz: nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem morte, nem vida, nem tribulação, nada. Essa é a convicção, nem um temporal, nem um vento contrário. Não é uma pandemia que vai acabar com a nossa fé, não é uma pandemia que vai nos tirar do curso. Deus vai nos dirigindo. Por isso vamos enfrentar os ventos contrários. Jesus enfrentou muitos ventos contrários. Quando a Bíblia fala Mar da Galileia, meus irmãos, era um lago, chamado também Lago de Genezaré. Acontece que naquela região, como não tinha água, qualquer poça d'água vira mar. Esse Mar da Galileia é mais estreito do que o Paranazão aqui perto da gente, só para você ter uma ideia. E Jesus cruzava de um lado para o outro para ir na cidade de Magdala, onde havia Maria Madalena. E Magdala era uma região onde havia muita gente possessa. Era uma região onde as pessoas que tinham esses problemas se refugiavam lá, também leprosos. Mas não foi por conta disso que Jesus deixou de ir lá, ele foi várias vezes. E em algumas vezes ele pegou vento contrário, que aí havia uma corrente de vento ali, o barquinho, e os discípulos ficaram apavorados. Jesus dormia, cansado, no barco. E ele se levantou e disse: aquieta-te ao vento e ao mar. E veio a quietude. Ele está conosco. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Jonas no barco, tudo vai muito mal. O profeta Jonas só levou o barco para o fundo. Mas Jesus, ele acalma a tempestade. Você que está enfrentando essa tempestade ou outras hoje, queria te dar essa palavra em nome de Jesus. No barco da sua vida, da sua existência, nem da minha, nós não estamos sozinhos. Ele está lá. E na hora necessária ele vai se levantar e dizer: aquieta-te, acalma. E tudo vai se transformar em bonança. Finalmente, a última lição de hoje, a quinta lição, está no versículo 6 do capítulo 27. E diz assim: ali o centurião encontrou o navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. A última lição de hoje na viagem da vida é: em alguns momentos a gente pode mudar de embarcação. Paulo saiu de Jerusalém, da Judéia, num navio, esperando que naquele navio ele chegasse em Roma. Mas o capitão do navio, vendo a situação, falou: tem um navio aqui que é melhor, vou transferir os presos para esse navio, porque além de Paulo, tinha outros presos que estavam sendo levados para Roma para serem julgados. É uma lição interessante essa, porque às vezes a gente se apega muito a algumas coisas, e ao longo da vida, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas e dói. E aí você vai perceber que as coisas não são mais importantes que as pessoas. Ô minha irmã, deixa eu dar uma palavra para você com muito carinho. Se você tem na sua casa aquele jogo de louça bonito, que você ganhou lá no casamento, e você só vai usar no dia que tiver visita, está errado, filha. Usa no dia, abençoa a sua família com aquilo que é bonito. De vez em quando, eu sei que é bom preservar. Mas às vezes há pessoas que guardam, de repente vem a morte, ninguém usa mais. Eu gosto muito desse momento do desapega. Desapega, eu estou vivendo uma fase do desapega. Eu tenho muito cacareco na minha casa, o Jackson sabe. Já mandei um monte para cá, né, para os bazar, ainda vou mandar. Desapega. Houve um momento que a gente apegou aquilo, mas e agora? Para quê? Paulo teve que mudar de embarcação. Na viagem da vida, a gente às vezes vai ter que trocar algumas coisas, a gente vai ter que mudar de cidade. Às vezes você está firme no seu trabalho, você chega lá amanhã, o chefe vai dizer: você foi transferido lá para o Amazonas. Amazonas, mas não quero ir, então você perdeu o emprego. Como é que vai fazer? Difícil. Às vezes a gente tem que mudar de cidade, tem que mudar de casa, tem que mudar o rumo da vida. Não devemos nos apegar às coisas.
mas devemos nos apegar à vida. A vida é mais importante do que qualquer coisa. Valorize a vida, especialmente nesse período da pandemia. Meus irmãos, é tempo da gente valorizar a vida. Infelizmente, quantos brasileiros já morreram e ainda vão morrer? Pode ser que até entre nós isso ocorra. Então, se você puder tomar cuidado, evitar algumas coisas que você gosta, mas que pode trazer risco, evita. A gente tem tido tanta irresponsabilidade no Brasil. É para evitar festa, mas as festas acontecem. Por quê? Porque as pessoas se apegam a um momento de prazer, a um momento de felicidade. E depois? Então eu vou recapitular. Na viagem da vida, nós tomamos decisões, certas ou erradas, mas a gente as toma. Na viagem da vida, outros tomam decisões por nós, boas ou más, mas acontece. Na viagem da vida, nós contamos com a boa vontade das pessoas, louvado seja Deus. A gente conta com a bondade de pessoas. Seja bom, porque a gente só colhe aquilo que a gente planta, meu irmão. Então seja bom, não esperando que as pessoas te acudam, mas pode ser que um dia você tenha necessidade, então semeie o bem. Na viagem da vida nós enfrentamos ventos contrários. Sim. Nem tudo é vento a favor. E na viagem da vida a gente vai ter que muitas vezes mudar de embarcação. Mas porque o mais importante é a vida do que as coisas. Mês que vem a gente continua viajando. Espero que você não tenha se cansado nessa primeira parte da viagem. Temos ainda mais 35 lições pela frente. Eu estou animado para viajar. Você está? Posso ouvir um amém de quem está aqui? Assim, um amém. Vamos viajar junto. Quero desafiar você a estudar esse texto na sua casa também. Vai lendo. E se você descobrir alguma lição que eu não descobri, compartilha comigo. Vamos aumentar. Porque eu com certeza eu não esgotei. Eu já falei para vocês, eu encontrei 40. Mas pode ter mais 2, 3 que eu não tenha visto. Então, por gentileza, continue estudando esse texto, vai lendo essa viagem, vai anotando, e a gente vai crescer junto. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que é muito rica, sempre nos ensina. Obrigado pelo Teu Espírito, que ilumina essa palavra para nós e aplica no nosso coração. Ensina-nos na viagem da vida a aplicarmos as lições que já aprendemos hoje, e nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Aprendemos muito e é muito bom a gente compartilhar a palavra de Deus. E nós vamos ter agora o nosso tempo de intercessão, de oração pela vida das pessoas que têm sofrido, têm passado por momentos difíceis, e que nós possamos agora lembrar da nossa lista de oração, da nossa lista de intercessão, para que possamos lembrar das pessoas que precisam, das pessoas que estão precisando desse cuidado de Deus, Temos a Silvana, o Nilton, o Nilton está se recuperando, graças a Deus, começamos a ter notícias boas. Dona Luciana, a mãe do Luiz, que também já está se recuperando. Temos muitas pessoas que estão em tratamento, a Thaís, e tantas pessoas que têm pedido. Hoje fiquei sabendo também da Sussu, que está entubada. Então nós vamos clamar ao Senhor, pedir a Deus, seu Jesué, lá de Bernardes, que o Senhor tenha misericórdia da vida desses irmãos. Também a Dona Cida pede oração pela vida da presbítera Bete, da Iraceli, da Maria, do Pedro, do Mário, do Luiz, do Valdir, da Priscila e todas as famílias da igreja. Que Deus possa
olhar para a vida da dona Irecê, da dona Yolanda, do seu Rubens, seu João Greco, da Márcia, da dona Neuza, de tantas pessoas que estão precisando do cuidado de Deus. Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos suplicar ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha, Pai, colocar os seus olhos, as suas mãos sobre a vida daqueles que estão necessitando nesse momento. As pessoas que estão sofrendo, Senhor, que estão lutando, Pai, contra tantas enfermidades, contra tantas dificuldades. Em nome de Jesus, Senhor, olha para a vida daqueles que precisam do Senhor agora e tenha misericórdia daqueles que estão na UTI. Pai amado, seja qual for a enfermidade que está assolando a vida dessas pessoas, seja o Senhor a tocar do alto da cabeça, a planta dos pés e queimar todo tipo de infecção, todo tipo, Pai, de enfermidade, seja ela maligna, contra essa vida que o Senhor a coloque por terra. As pessoas que estão entubadas nos hospitais, Senhor, tenha misericórdia e sopra do teu Espírito, sopra do seu ruá sobre as narinas delas, para que venha acabar toda a pneumonia, todo o coágulo, toda a trombose, toda a infecção, inflamação nos pulmões. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o único que, se agora quiser do alto, pode deliberar uma palavra, Pai, que traz à vida aquilo que já não tem mais esperança. Olha para a vida dessas pessoas, Senhor, independente de qual seja a enfermidade. Aqueles que estão em tratamentos na sua casa estão desesperados, as suas emoções acabadas, Pai, por tantas notícias ruins que têm ouvido. Seja o Senhor a limpar, ó Pai, as nossas emoções, pois sabemos que é nas nossas emoções que começam as grandes batalhas espirituais. Tenha misericórdia de nós e fortaleça as nossas emoções. Em nome de Jesus, Senhor, olha para a vida de todas essas pessoas que nós falamos. Pai, a vida do seu Jesué, a vida do Nilton. Pai amado, pessoas da nossa igreja que estão entubadas, que precisa do teu milagre, precisa do teu cuidado, e o Senhor diz que aonde nós estivéssemos reunidos, o que ligássemos na terra seria ligado no céu, e nós te pedimos a cura, o milagre sobre a vida deles. Pai, entra na casa desses irmãos que perderam entes queridos, pessoas que precisam ser consoladas. Pai amado, só o Senhor pode trazer o consolo que elimina essa sensação de perca. Nós não estamos prontos, Pai, a nos separar de ninguém, e parece que são pedaços que saem da vida da gente. Tenha misericórdia dessas famílias, abençoa, Senhor. Pai, guarda a vida dos médicos, dos enfermeiros, dos atendentes, dos faxineiros, ó Pai, todos aqueles que trabalham nos hospitais. Seja o sangue do Senhor, Pai, o muro de separação de todas as enfermidades a essas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor já curou muitas pessoas, o Senhor já livrou muitas pessoas, o Senhor já restaurou muitas pessoas, o Senhor já fez coisas que nós nem imaginamos, Senhor. Eu te suplico, Pai, dá sabedoria, dá discernimento aos cientistas, aos biólogos, aos farmacêuticos, aos médicos que estão envolvidos com pesquisa. Dá-nos, Pai, mais do que a vacina, remédios que serão capazes de destruir esse vírus e dar a nós, Pai, uma nova vida. Em nome de Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Olha para cada família, Senhor. Converta o coração da mulher ao coração do marido, o coração do marido ao coração da mulher, e todo espírito de contenda, divisão, separação, seja lançado por terra em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, enche as casas com teu Espírito Santo, que é unidade, que é união. Em nome de Jesus, converta o coração dos filhos ao coração dos pais, o coração dos pais ao coração dos filhos. Tudo aquilo que tem tentado dividir as famílias,
acabar com os lares, com a unidade entre pai e filhos. Senhor, sabemos que a Tua palavra diz que um dia o amor se esfriaria, mas tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia e que o Senhor converta o coração das famílias ao Teu coração. Dai-nos libertação de todo mal, nos liberta de vícios, nos liberta de apegos, nos liberta, Pai, de tudo aquilo que não provém de Ti. Que sejamos apenas dependentes do Senhor e nada mais possa, Senhor, travar a nossa vida. Tenha misericórdia do Teu povo, Pai, que clama para o Senhor ajuda na sua vida financeira. O Senhor diz que o justo jamais mendigaria o pão. Pai, cuida e provê, o Senhor que é o Jeová Jirê, o Deus que provê todas as necessidades. Provê, Senhor, o emprego na casa daqueles que precisam de um novo trabalho. Provê o alimento na casa daqueles que não têm. E usa a Tua igreja, desperta a diaconia da Tua igreja a ter o coração de ajudar aqueles que estão necessitados. Abençoa, Senhor, e provê a necessidade daqueles que abriram empresa, Senhor, colocaram seus sonhos, tudo que tinha na sua mão, colocaram ali. Muitas vezes, Pai, orando e clamando ao Senhor para que desse certo o seu negócio. Não deixa com que os sonhos morram, Pai, e que o Senhor ressuscite, em nome de Jesus, as finanças do Teu povo. Eu te peço, guarda a Tua igreja de Dracena, guarda a Tua igreja de Bernardes, guarda a Tua igreja do Vale do Sol, todas as famílias, guarda a igreja na face da terra, para que aqueles ao qual o Senhor confiou a liderança venham ter palavra de esperança, nesse meio de tantas desesperanças. Arranca a politicagem do nosso meio, e que possamos, ó Deus, desfrutar e mostrar e apaixonar pessoas pelo Senhor. Nos dê graça, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite. Essa semana continuaremos com a mesma programação. Então, na terça-feira, nosso culto de intercessão aqui no Vale do Sol. Amanhã, sala de oração. Na quinta-feira, não teremos estudo bíblico em Dracena, em respeito à situação que está lá e o decreto da prefeitura. Na quarta-feira teremos o estudo em Bernardes, e aí domingo de manhã o culto aqui, e domingo à noite, domingo de manhã em Bernardes às 10 horas e às 19h30 aqui no Vale do Sol. Não sabemos como será em Dracena ainda semana que vem, conforme fomos tendo notícia, nós vamos falando para os irmãos em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigado pela vida do pastor Paulo, a disposição está conosco. Pai amado e querido, que possamos aprender com ele essa viagem da vida. Em nome de Jesus, guarda a sua casa, guarda a sua esposa, guarda os seus filhos, os netos, as noras, ó Pai, em nome de Jesus. Seja o Senhor com o ministério dele, as aulas, os seus alunos. Seja o provedor de toda a necessidade da vida do pastor Paulo. Em nome de Jesus, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, igreja de Cristo Jesus. Que o Espírito te conduza nessa semana, e seja uma semana de muitas vitórias, e que possamos testemunhar grandes coisas. Vão em paz, fique com Jesus aí na tua casa, e que Deus te abençoe.